Oi pessoal, aqui é Danilo Braque, o seu advogado brasileiro nos Estados Unidos, advogado de imigração, familiar, de direito criminal e acidente de carro, da Procon USA Law e da Braque Law. E a gente vem aqui de vez em quando para responder algumas perguntas e essa semana a gente vai falar sobre algo muito importante que tem saído aí na mídia. Tem saído que o presidente Trump eliminou a possibilidade de pedidos de asilo para imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Pessoal, isso aí não tá correto, ok? Não vou dizer que não é verdade, vou dizer que não tá correto. Tem gente interpretando as coisas erradamente, incorretamente. O edital que o presidente emitiu, ele tem a ver com procedimento, ele não tem a ver com a lei. Um presidente, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, por causa da divisão de poderes, um presidente, ele é executivo, ele executa leis. Quem emite as leis, quem promulga as leis, é o poder legislativo, é a Câmara de Deputados e o Senado. Então, leis de imigração são leis, leis de asilo são leis, é parte do Código de Imigração. Então, o presidente ele não pode simplesmente dizer não gosto dessa lei aqui e vou eliminar ela, ok? Isso não acontece. O que ele fez? O presidente ele simplesmente definiu procedimentos para como lidar com pedidos de asilo de pessoas que entram pela fronteira. E só tem a ver com pessoas que estão entrando pela fronteira daqui por diante, ok? Tem mais essa coisa, é daqui para frente, não é retroativo. O que acontece? Na fronteira do sul dos Estados Unidos existem postos específicos de entrada. A gente sabe que o pessoal que entra pelo México, por exemplo, tem algumas cidades que você simplesmente pega aquela ponte, pega aquela estrada que atravessa, que conecta os Estados Unidos com o México. Então você atravessa aquela estrada, você pode atravessar de carro, de ônibus, de caminhão, de bicicleta, de moto ou a pé. E aí você então chega na frente dos oficiais dos Estados Unidos e você apresenta um visto para você entrar, você apresenta o green card para você entrar, o passaporte americano para você poder entrar, ou então, se você não é legal, você apresenta por que você quer entrar. Então você ali pode pedir asilo. Nesses casos, para as pessoas que estão vindo e se apresentando nesses postos e pedindo asilo, nada mudou. Nada mudou para essas pessoas. Essas pessoas continuarão sendo processadas do mesmo jeito que sempre continuaram. O edital do presidente, a declaração do presidente foi bastante específica nisso. Nada vai mudar para esse pessoal. Eles vão continuar passando por uma entrevista de credible fear, que é para identificar que eles têm um medo credível, e uma vez que é uma barra bem baixa, uma vez que o oficial determinar que eles têm um risco credível, então o caso deles procederá para a Corte de Imigração. E a Corte de Imigração, então, fará os seus procedimentos para liberação e para marcar a corte, aquela coisa, um processo que a gente sempre conheceu pelos últimos anos. A parte que mudou é que pessoas que não entrarem por esses postos de admissão, pessoas que entrarem, entendeu, atravessando o rio, pulando muro, pulando cerca, as pessoas que entrarem fora desses postos de admissão, essas pessoas vão ter um procedimento diferente. Elas continuam tendo o direito de pedir asilo, continuam com o direito de ir na frente de um juiz de imigração, só que o procedimento para elas vai ser um pouco mais rigoroso, vai ser um pouco mais filtrado e elas vão ficar detidas até ser identificado que elas realmente têm um pedido de asilo que é viável e razoável. Não necessariamente que eles ganharam asilo, mas que pelo menos o pedido ele é viável e ele é razoável. Então não adianta apenas você chegar e você dizer assim, olha, eu tenho medo de voltar para o meu país porque o meu país é muito violento. Sorry, não vai funcionar. Agora, você chegar, você contar, olha, eu tenho medo de voltar para o meu país porque eu tinha um business lá, fomos assaltados várias vezes, eu denunciei a polícia e a polícia está envolvida naquela organização e eu conheço as pessoas, eu testemunhei em corte contra eles ou eu estou listada como testemunha contra eles, recebi ameaça de morte e eu vim correndo para os Estados Unidos, eu vim fugido para cá. Bom, aí já é uma coisa mais razoável, mais credível e nesse caso então a possibilidade é maior de que você seja então admitido nos Estados Unidos apenas por propósito de poder pedir asilo. Bom, um oficial de imigração então, nesse caso das pessoas que entraram fora dos postos, ele vai pegar e vai entrevistar você e ele vai usar essa barra, que é mais alta do que a barra do medo credível, ela é a barra do medo razoável. Ele vai usar essa barra. Se ele aprovar essa barra e ele achar que você realmente comprovou que você tem um medo razoável, então agora você vai ser colocado no processamento para ser liberado ou ser apresentado na frente de um juiz, depende da situação. E aí o procedimento prossegue normalmente. Se por acaso o oficial de imigração
achar que você não chegou, você não passou da barra necessária de um medo razoável, aí nesse caso, esse oficial de imigração, agora você tem o direito de requerer que seja revisto por um juiz de imigração. E então você vai ficar detido. E agora você então vai esperar uma data onde você vai na frente de um juiz de imigração e você vai contar a sua história novamente. E o juiz de imigração ele pode dizer: concordo com aquele oficial, você não alcançou a barra e portanto você vai ser retornado para o seu país de origem. Ou então o juiz de imigração vai dizer assim: não, eu discordo do oficial de imigração, essa pessoa alcançou a barra, entendeu? E eu vou colocar ela, vou iniciar os procedimentos normais de imigração. E essa pessoa então vai ser liberada e vai responder o processo de deportação normal, como todo mundo responde. Antes que qualquer um pule e fale assim: ah, mas isso aí é uma armadilha apenas para cobrir, nenhum juiz vai rejeitar. Pelo contrário, no nosso escritório nós já vimos semana passada um caso de uma pessoa que realmente o juiz ele reverteu a decisão do oficial, o oficial tinha dado negativo e esse juiz de imigração ele deu positivo e a pessoa foi liberada e agora vai responder o processo em liberdade aqui dentro dos Estados Unidos. Então, para você saber, é assim que funciona. Não foi eliminado o pedido de asilo, não foi cancelado o pedido de asilo e as pessoas podem continuar fazendo o pedido de asilo normalmente, apenas os procedimentos foram definidos diferentemente para pessoas que entram por postos de admissão registrados pela imigração ou que simplesmente entram por fora dos postos de admissão, tentam entrar ilegalmente sem ser vistos, pulando um muro ou passando o rio ou o que seja. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima, fiquem de olho na nossa página, a gente vai continuar postando vídeos de interesse para a comunidade. Tchau, tchau, aqui é Danilo Braque, até a próxima.